Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E mais uma vez a gente está falando aqui hoje sobre investimento. Principalmente como é que você pode gerar renda passiva, ou seja, receber dividendos todos os meses ou quase todos os meses com ações. Quer saber como fazer isso? É que a gente vai bater esse papo hoje, mas antes eu preciso te dar alguns recados. O primeiro deles é se você ainda não começou a investir, está procurando uma plataforma, uma corretora de investimento, a gente tem a nossa plataforma de investimento Disciplina Financeira, que você pode clicar no link que está disponível aqui na bio e fazer o seu cadastro gratuito, beleza? Então, pra gente continuar com essa ideia aqui, a ideia de fazer esse episódio é justamente porque a gente sabe que pra muita gente que, cara, gosta de ter ali todos os meses caindo dinheiro na sua conta, aquela ideia da renda passiva, né, o que a gente fala, para poder alcançar sua liberdade, sua independência financeira, o nome que você queira colocar. Mas como é que a gente pode fazer isso? É claro que eu não poderia falar sobre isso sozinho aqui, né? Eu teria que ter os meus convidados aqui para me ajudar nesse processo. E hoje eu tô com dois convidados, né, uma dupla aqui pra gente poder bater esse papo legal. Vou apresentá-los e logo a gente passa para poder falar sobre esse assunto, beleza? Não esquece já de curtir, comentar sobre esse vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Posso contar contigo? Beleza, hein? Ó, hoje a gente tá aqui com o Matheus e com o Gabriel, que são analistas de investimentos CNPI e são analistas de ações também, né, na Ticker Research, e queria que vocês comentassem com a gente um pouco mais de quem é o Matheus e quem é o Gabriel, pra galera que não conhece vocês ainda. Bem, para aqueles que não me conhecem, o Rafael já me apresentou, meu nome é Matheus Bicalho, tenho 27 anos, trabalho com o mercado financeiro desde os 19 anos. Para não me estender muito, eu comecei como assessor de investimentos na XP, posteriormente fui trabalhar num bancão como gerente de pessoa física e já faz quase 5 anos que eu trabalho exclusivamente como analista CNPI, fazendo cobertura de ações e particularmente essa é a minha paixão, é o que eu gosto de fazer e quero fazer o resto da minha vida. Eu sigo bem na mesma linha do Matheus também. Meu nome é Gabriel Duarte, eu tenho 26 anos, um ano mais novo só. Eu comecei ali também com meus 16 ou 17 anos aproximadamente, já investindo também com meu dinheiro e começando a ajudar algumas pessoas que não tinham noção nenhuma de investimento. E estamos aqui até hoje também trabalhando com análise de investimentos, no meu caso focado em ações de dividendos e o Matheus um pouco mais com ganho de capital, né, em ações de crescimento, empresas de crescimento. Eu brinco que eu tenho um perfil um pouquinho mais vida louca, né? Eu gosto um pouco mais da vertente de trade, seja swing, seja day trade. Ele também já fez, mas eu faço day trade até hoje um pouquinho. Também acompanho muito parte macro, acompanho parte de quantitativa, de fluxo, análise técnica. Então eu tenho uma pegada um pouco diferente da dele. E eu gosto de dormir à noite, então eu não faço nada disso. E acordar bem cedo, né? E acordar bem cedo. Você tá trocando ideia aqui, o cara acorda 4h50 da manhã, irmão. Sozinho, do nada. Eu falei, não, calma aí. Eu gosto de acordar cedo, mas não precisa de tanto, né? Eu prefiro esperar. Eu quero acordar depois do galo. Precisa acordar antes dele pra acordar o galo. O cara acorda o galo pro galo acordar a gente. Mas, cara, obrigado pela participação de vocês. Eu acho que dá pra gente... Vai ter muito assunto aqui pra gente poder compartilhar e trocar essa ideia. Mas quando vocês falam, um tem 27, 26, eu olho e tem 32 já, mano. Tá ruim, tô ficando velho, mano. Pô, mas você tá bem. Parece não ter 32, não. Ah, obrigado, Verdade. cara, obrigado. Isso aí é porque não tem jeito, né? Porque eu acho que pelo meu tamanho e idade também, mas tá indo bem. Então bora. Mas o importante você falou que vocês começaram cedo, né? Você com 19, você com 16 anos de idade, 17. Mas pra mim o que é mais importante é por que seguir nessa linha? Ainda por que o mercado financeiro? O que tocou vocês? A gente já vai entrar no assunto, mas eu acho que conhecer a história de cada um e por que isso fez sentido, né? Eu tenho a minha história, você tem a sua, o Gabriel tem, mas queria que você compartilhasse um pouco. Cara, isso é um negócio bem legal, porque desde que eu me lembro como criança, eu sempre fui meio que apaixonado por dinheiro. Pra mim, quase que foi um hobby ou uma diversão. Então, assim, eu me lembro com 11, 12, 13 anos, tentando ganhar dinheiro na escola, vendendo coisa, vendendo comida, enfim, tem cada história maluca. Já vendi até peixe, né, em feirinha de escola que montava lá. Eu ia lá, pegava os peixinhos no lago, reproduzia e vendia lá. Então, assim, tipo, essa parte de dinheiro sempre teve muito envolvida na minha vida. Jogos também, banco imobiliário, jogo de simulação de negócios, de empresas, etc. Foi algo que eu sempre gostei na minha vida. Então, quando eu tive os primeiros contatos com bolsa de valores, e os primeiros foram em jogos também, antes até dos 19 anos, foi uma coisa que eu gostei. Meus pais, particularmente, têm empresa, então eu acabei indo ali no primeiro momento para as empresas, mas aquilo ali não era o que eu queria para minha vida. E aí, por coincidência, a história é muito maluca, na verdade. Eu tava numa balada com 2 amigos, tipo, 1h da manhã, eu não bebo, mas os dois estavam meio louquinho. Eu não lembro como a gente chegou nesse assunto, mas a gente tava discutindo se a Petrobras era um bom investimento ou não. Isso numa balada, 1h da Papo manhã, de bêbado né? totalmente. É um negócio muito E maluco. sem contar que, tipo, o cara não tava bebendo, só os outros dois que estavam. Exato. E aí, a gente saiu daquela balada com uma aposta. Quem iria montar posição em bolsa de valores, um simulador, e 3 meses depois, quem tivesse a melhor rentabilidade iria receber 50 dos outros dois. Então foi o meu início oficial na bolsa de valores, quando eu comecei a colocar minha grana. Foi depois dessa aposta que
honestamente, mais por sorte do que outra coisa, eu acabei ganhando. E aquilo falou, poxa, é isso que eu quero, eu gosto disso, ganhei uma boa grana em um mês, né? Você tem aquela visão gananciosa no primeiro momento, pô, se eu ganhei isso aqui em um mês, 2 meses, 3 meses, se eu ganhar um pouquinho mais, de ter um patrimônio maior, tiver esse nível de rentabilidade, eu me aposento rapidinho, né? Visão totalmente errada, né? Mas enfim, na época que eu tava começando no mundo de investimentos, foi mais ou menos isso que eu pensei e eu acabei direcionando a minha vida profissional para esse caminho. E aí um ponto interessante, né? Se você quer saber como é que a pessoa lida com dinheiro, dá banco imobiliário pra ela, né? Cara, é o melhor teste que tem, né? Então se você tem na sua família aí, né? Você já jogou com a sua família, com seus primos, primas, com a família inteira, aí você fala assim, esse aqui não vai dar certo, esse aqui eu vou ter que ajudar, vou ter que me preparar pra ajudar essa pessoa, porque você consegue perceber, né? Quando a pessoa tem a malícia ali, a aptidão, a ideia de o que vai fazer, né? Cara, você falou da forma mais precisa possível. Eu era o viciado em banco imobiliário. Eu era o cara que adorava jogar banco imobiliário e ganhava de todo mundo. Eu queria só comprar tudo ali da Faria Lima, né? Eu era do mesmo jeito. Cara, bom, e aí, como eu sou carioca, então tinha ali Leblon também. Então eu falei, não, eu tenho que comprar essa área aqui, tem que fazer alguma coisa, não posso fazer nada errado pra não ir pra prisão, né? Tem que ter sempre esse cuidado. Mas acho que é legal você ver, né, como é que a pessoa lida ao longo da vida dela com dinheiro e o que que isso vai influenciar ao longo da jornada dela. A gente pode falar, mas é uma coisa boba. Cara, não é. É, porque você começa a ver ali, poxa, você tem a decisão de eu quero comprar um imóvel para me gerar uma renda, quando a pessoa passar por aqui ela vai pagar, ou eu vou, poxa, eu tenho uma grana aqui, eu vou comprar tudo num imóvel só, eu vou diversificar em outros imóveis menores. Então você começa a ver que algumas atitudes que você teve naquele momento ali vão trazer para você um resultado no seu futuro, cara. Eu acho isso sensacional. Eu vinha pra cá conversando com o Uber, aí ele tava comentando comigo que o filho dele trabalha na Avenue, aquela corretora que investe lá nos Estados Unidos e tal. Ele tava comentando comigo que o filho dele, ele cresceu com uma mentalidade, assim, bem de ajudar todo mundo, de ajudar o irmão dele. Tipo, quando tinha 15 anos, ele falava que ia ajudar o irmão dele, quando ele tivesse mais velho, trabalhando e tal, ele ia ajudar o irmão pequeno comprando coisa pra ele, levando ele na escolinha e tal. Enfim, quase que criando o irmão dele, sabe? Tipo, o moleque falava isso bem novo e hoje ele já tá já com seus 20 e tantos anos também, trabalhando, ganhando bem e tá fazendo tudo isso que ele já falava no passado. Mas é importante lembrar que isso não é uma coisa, digamos assim, predeterminada, né? A gente já não nasce com isso. Isso vem muito de educação. E a parte de lidar com o dinheiro também. Eu conheci muitas pessoas conheço até hoje muitas pessoas que ganham muito bem e não sobra R$ 1 no final do mês. E pessoas que ganham pouco ou razoavelmente pouco, mas que conseguem poupar, conseguem investir, conseguem fazer uma viagem, por exemplo. Então essa parte de educação e o banco imobiliário ele ajuda muito nisso também, porque você cria essa visão assim. Certo que algumas pessoas saem para gastar na brincadeira e tal, mas poxa, você como pai e como mãe, você pode olhar para isso e ver, poxa, essa criança aqui está indo por um caminho errado, então eu posso ajudar ela a ter uma mentalidade melhor. Essa parte de educação ela é fundamental. Exatamente, cara. Acho que é a base de tudo, né? Então, por isso que a gente sempre bate na ideia aqui de falar sobre educação financeira, né? Então, para isso que surgiu o podcast, né, em si. Por mais que a gente fale as 3 bases, finanças, investimentos, empreendedorismo, mas o foco é sempre educacional, né? Sempre trazer pra galera uma consciência. Eu acho que isso é o mais importante ao longo da nossa jornada. Como você falou, não é pré-determinação, mas é uma coisa que vai auxiliar. Eu acho que tem jogos que eles têm que fazer parte do nosso dia, né? Não só um jogo no seu celular ou no videogame, que é legal, jogue, mas tem jogos que vão te incentivar a ter uma construção melhor. Banco imobiliário, até o Jogo da Vida, que jogo da Vida conhece. Cara, acho que um também que eu gosto muito era Conhecendo o Brasil. Não sei se você vai lembrar. Não. Então, é que eu sou um pouco mais velho que vocês, né? Mas é um jogo que você consegue. Você vai estudar todas as capitais do Brasil, né? Todos os estados. Hoje em dia você pergunta pra um adolescente, cara, qual é a capital de tal lugar? O cara não sabe. Ele nem lembrou disso. Ah, isso vai ser importante em algum momento? Não sei. Mas é importante que você comece a aprimorar esses conhecimentos, né? Então são jogos que nos ajudam. Acho que hoje em dia, o máximo que a pessoa pega é um celular pra jogar um joguinho ali e não tem mais essa ideia. Mas acho que é legal. Mas conta como é que você chegou nessa jornada. Você contou um pouco antes no off por que você quis o mercado financeiro, mas eu queria que você contasse pra galera. Cara, quando eu comecei, indo realmente a princípio, né? Tipo, eu sempre tive muita dúvida do que eu queria fazer. Então, eu queria medicina, mas eu não tinha saco para estudar realmente o tanto que precisa se estudar para chegar a ser um médico. Queria psicologia, mas eu não era tão afim assim de lidar com pessoas, até porque eu sou um pouco bruto para conversar e tal, então acho que eu não seria um bom psicólogo. Queria engenharia, mas eu nunca gostei muito de avançar na parte da matemática, realmente como é exigido na engenharia. Então, isso na época, hoje eu gosto bastante. Mas eu nunca tive esse saco realmente de me conhecer e avançar em alguma profissão assim. Mas eu sempre quis ter conforto e eu queria ganhar dinheiro, isso eu tinha certeza. Aí, no meio do caminho lá na minha cidade, existia um grupo lá que era de estudos sobre filosofia, política, economia. E eu conhecia a economia ali.
Nesse grupo eu conheci algumas pessoas, uma delas eu trabalho com ele até hoje, que é o Pedro Neves, é um cara que para mim é um irmão, e o professor Ricardo Galvão. São duas pessoas, eu menciono aqui eles porque foram realmente muito importantes para mim nessa jornada, e foram eles que me apresentaram o mundo da economia, os conceitos de economia principalmente, me indicaram muitos livros, e o professor Ricardo, que foi o cara que mais me direcionou assim para esse meio de finanças, porque eu sempre quis ganhar dinheiro. E poxa, aonde é que tem dinheiro na vida? Mercado financeiro. Aí eu associei, poxa, mercado financeiro, dinheiro. Não deve ser tão difícil isso. Aí fui atrás, né? Aí conheci o day trade, comecei a fazer day trade. Puxa, se eu botar aqui R$50, eu consegui fazer R$10 por dia, em tanto tempo eu tenho 1 milhão. Saí com esse mesmo pensamento, comecei a fazer. Claro que perdi muito dinheiro nessa brincadeira, proporcionalmente ao meu patrimônio na época. E o engraçado dessa pessoa, o professor Ricardo, é que ele nunca chegou para mim e falou, isso tá errado, não faça isso. Não. Ele falava, Gabi, lê isso aqui. Aí me indicava um livro. Poxa, que legal. Aí eu comecei a ler e tal, eu comecei a avançar realmente nos conceitos mais de economia e de administração, e comecei a entender que existia um mundo muito além do que esse negócio de day trade, de swing trade, de coisas mais arriscadas. Então me interessei muito por administração e gestão de recursos. Aí foi quando eu fui de fato avançando, lendo cada vez mais, estudando cada vez mais. O YouTube foi um ótimo professor para mim no começo, porque já tinha alguns conteúdos lá de finanças. Não, nessa época ainda estava surgindo esse pessoal mais famoso hoje, Primo Rico, Perini, esse pessoal ainda estava surgindo. Mas tinham outros professores que eram de universidade que ensinavam conceitos de finanças, que ensinavam custo de capital, por exemplo, taxa interna de retorno, essas coisas, valor presente. E eu fui me interessando por isso. Aí foi quando eu comecei a estudar cada vez mais e entendi que existiam empresas na Bolsa que poderiam me ajudar nesse processo de construção de patrimônio. Então, ao invés de eu comprar uma ação para vender daqui a 6 meses, daqui a 1 ano e ter um lucro ali, por que eu não compro essa ação para ter uma participação de fato e acompanhar o crescimento dela ao longo dos anos? Então, ela vai me trazer um retorno não daqui a 1 ano, mas ela vai me trazendo retornos sendo compostos ao longo dos anos. Vão ajudando o meu patrimônio a ser cada vez maior aí, conforme eu vá fazendo meus investimentos e meus aportes mensais. Aí eu comecei a partir disso. Essas duas pessoas que são muito importantes na minha vida ainda estão do meu lado até hoje. Gosto muito delas, a gente mantém sempre contato. E aquela pulguinha atrás da orelha do empreendedorismo e do ganhar dinheiro foi o que me impulsionou a entrar na Bolsa de Valores e continuar aqui até hoje. Ótimo. E aí a gente pegando esse gancho que você falou, né? O foco do nosso episódio é falar sobre empresas geradoras de dividendos, né? Como é que eu consigo gerar uma renda passiva com ações. Mas acho que até pra gente falar sobre isso, a gente tem que falar um pouco de como é que tá o cenário hoje. Eu acho que quando a galera que já conhece um pouco mais de investimento, a gente sempre tenta falar um pouco mais da visão aqui macroeconômica, o que está acontecendo, as pessoas falam assim, tá, beleza. Pô, você tá falando de ações já algumas vezes, né? Mas, poxa, tem do outro lado ali, o cara me pagando quase 14% ao ano. Né? Por que eu tenho que olhar ali para uma coisa um pouco mais arriscada? Né? Então, acho que queria um pouco da visão de vocês, né? Hoje a gente vê uma taxa básica de juros elevada, que possivelmente vai continuar elevada pelos próximos, talvez, 2 anos, né? Se não houver uma decisão na canetada ali para que ela caia, mas a princípio a gente espera que isso não aconteça. A gente tem uma inflação voltando a crescer, que isso é uma maior preocupação para a galera. Talvez o pessoal não conheça tanto, não se desespere tanto, não olhe tanto para a inflação, mas é o que preocupa, porque é o que vai fazer o nosso dinheiro perder valor ao longo do tempo. Então a gente, mais do que nunca, tem que olhar para a nossa gestão de investimento. Mas queria um pouco da visão de vocês, né? O que vocês estão achando sobre juros, inflação, para onde está indo, o que está rolando? Acho que seria legal a gente botar esse ponto de vista aqui. Bem, eu acho que o cenário macro de fato está complicado quando a gente fala de alocação em bolsa de valores como um todo e até mesmo outros ativos de risco. Lá na Tica a gente já tem falado para o pessoal faz algum tempo, tipo meio de 2021 em diante, para ter uma posição um pouco mais defensiva, porque a gente estava vendo que o cenário iria caminhar para o que de fato aconteceu, né? Taxa de juros alta, inflação alta, sem crescimento econômico, e tem a questão fiscal também, mas é um pouco mais técnico, a gente pode aprofundar depois se for o caso. Diante disso, a gente recomendava uma posição um pouquinho mais defensiva. Mas eu acho que a pessoa precisa, ainda assim, ter a posição em bolsa por 2 razões. Primeiro, eu posso estar errado. Se eu estiver errado, você não quer ficar de fora num grande ciclo e ter uma grande valorização. Então, por mais que eu acho que não vá andar tão bem, é legal você ter um pedacinho ali até para fins de diversificação e etc. E agora, o segundo ponto é justamente a questão de ciclos. Né? O mercado financeiro é cíclico. Quem está de fora muitas vezes não vê isso. Acontece em outros mercados também, mas é difícil a pessoa comum ter essa noção. Então, no momento, a gente está num ciclo ruim. O ciclo ruim dura ali, historicamente, de 3 a 6 anos, que são períodos que o juros está mais alto, a inflação está alta, tem desemprego, a economia não cresce, etc. Mas isso, teoricamente, não vai acontecer, não vai ficar dessa forma para sempre. Em algum momento, a gente vai passar por um ciclo econômico favorável, com juros caindo,
crescimento econômico, talvez inflação mais baixa, etc. E nesses momentos, você ter exposição a ativos de risco te traz um retorno muito acima da média. Até porque não só o ativo de risco performa bem, mas a renda fixa, que é a contraparte que você estava falando, performa mal. Acho que um exemplo disso, tá bom, não seja talvez o exemplo adequado, mas é o mais recente, eu acho que vai dar para explicar, foi a pandemia. A pandemia, a gente viu os juros caminhando para 2%, e a bolsa ficou num patamar muito barato, porque estava se precificando que iria ter um caos econômico nos anos seguintes. O que aconteceu foi que não houve um caos econômico, ok, a economia não cresceu absurdamente, a gente tem uma série de problemas, mas foi melhor do que era esperado, e o juros estava lá embaixo. Então, poxa, se tivesse uma ação que pagava 6% de retorno ao ano, já valia muito mais a pena do que você deixar investido no Tesouro Selic, né? Ou num CDB que renda 110% do CDI, que seja. E é por isso que eu acho que as pessoas têm que ter essa noção de você acompanhar o mercado financeiro, aprender, entender e ter sempre uma exposição. E se a pessoa, claro, tiver interesse, ela começa a acompanhar o cenário macro, e no momento que o cenário começar a ficar mais favorável, você já está preparado ou preparada para ter uma exposição maior em renda variável. Então, assim, resumindo daqui na minha parte para não estender, eu acho que o cenário continua complicado, mas a gente pode estar vendo uma luz no final do túnel. Eu estava falando isso com o Gabriel, com o pessoal da Ticker, ontem. Não sei se é voo de galinha ou não sei se é um voo duradouro. Mas, se você pegar alguns índices de inflação, como IGPM e IGPDI, eles têm caído e têm ficado num patamar baixo nos últimos meses. Isso a gente pode comparar com a época da pandemia. Se você pegar a pandemia, esses índices de inflação que eu falei, IGPDI e IGPM, eles subiram muito, muito antes do IPCA. Teve ali um atraso de 6, 8 meses do pico do IGPM em relação ao pico do IPCA. E agora pode estar acontecendo o contrário. Esses índices estão caindo e, eventualmente, isso vai chegar no IPCA. Então, assim, eu começo a ter dúvida se, de fato, o IPCA vai continuar subindo e se a gente vai precisar ter uma taxa de juros tão elevada por tanto tempo. E minha opinião era diferente até poucos dias atrás, tá? Estou começando a mudar essa opinião recentemente. Mas eu acho que existe uma possibilidade, sim, da gente ver uma queda de juros, nem que seja uma queda de curto prazo, então cai para 10, cai para 11, para 12, que seja, num horizonte de 24 meses, nem que vá subir depois por causa dos problemas macroeconômicos, mas a gente pode ter um voo de galinha na bolsa. Tá? Então, assim, nossa estratégia aqui, falando hoje, é de dar uma leve aumentada ali na região dos 103, 104 mil pontos no Ibovespa, em termos de posicionamento de renda variável. Tá, vou só botar uma tecla SAP aqui pra galera. Por favor. Mas acho que só pra quem tá ouvindo a gente, assim, tá bom, o que é IGPM? O que ele tá falando? Calma. Você entendeu? Se não entendeu, você pode voltar ao vídeo, depois você reassiste. Mas acho que o que ele tá falando é o seguinte, quando a gente fala sobre IGPM, o que vai influenciar muito chegar lá, o IPCA, o que é IPCA? Índice de preço do consumidor amplo, a inflação. É quando você pega, por exemplo, você vai comprar o seu café, né, você tava R$17 um café, agora R$17 um café. Né, se for um café normal, se for um café gourmet, você vai pagar uns 50. Mas você chegou no mês seguinte, ele tá R$18. O que significa? Houve um aumento daquele custo ali. Por quê? As coisas foram ficando mais caras ao longo do tempo, foi repassado para o consumidor, que sou eu e você, beleza? Então o que ele tá falando é que a gente tá vendo uma inflação talvez diminuindo, né, para os próximos meses. E automaticamente, se isso acontecer, a gente pode ver um corte da taxa básica de juros. Lembra a taxa Selic? A gente já falou aqui várias vezes. Significa o quê? A taxa de juros ela vai sempre tentar, ela vai trabalhar para tentar manter a inflação controlada de acordo com aquilo que o Banco Central determinou. Beleza? Então significa que quando a gente está vendo uma inflação baixando, automaticamente, eu acho que eu posso diminuir a Selic e dar um incentivo econômico aqui para as coisas melhorarem um pouco mais. Então, resumidamente, o que o Matheus falou é isso e por isso a gente tem que... Tá, mas significa que eu tenho que só olhar para a renda variável nesses momentos? Não. Se você consegue ter uma carteira diversificada, você consegue entender os ciclos de mercado, você consegue entender como é que ele faz, né? Os ciclos geralmente duram ali de 7 a 10 anos, no geral, mas vão ter momentos bons e momentos ruins. Assim como é a sua vida, né? A sua vida sempre não tá sempre bem. Um dia você está bem, outro dia você está mal, mas você continua sobrevivendo. É a mesma coisa com o mercado financeiro. Então você tem que entender para poder realocar ou alocar seus investimentos da melhor forma. Se você me permitir só um complemento... Até 2. A gente vai falar de muitas coisas de mercado financeiro e nem tudo aqui é recomendação, tá? Acho que vale a pena deixar isso bem claro. Realmente, meu posicionamento foi ontem, particularmente, de ter um aumento de posição em bolsa, etc. Mas que fique bem claro, eu tô falando de um aumento de curto prazo. Então, é um aumento para aquela pessoa que gosta de posição mais tática. Pô, vou comprar um pouquinho aqui, a hora que bater ali 110, 115, se subir, né? Se eu tiver certo, subir 10, 15% a bolsa, já dá para pensar em reduzir a posição de novo. Se você tiver um horizonte de longo prazo, não, Matheus, eu quero comprar a bolsa e segurar. Cara, se você quiser, eu acho que dá, porque a gente tá, em teoria, no meio do ciclo negativo. A hora que virar, esse negócio vai andar super bem.
Só que você vai ter que aguentar ainda mais 1, mais 2, mais 3 anos de tormenta ali. Não acho que esteja necessariamente acabando. Eu acho que no curto prazo a gente tem esse espaço positivo, esse fluxo positivo para a bolsa. Mas só para deixar isso bem claro e pontuado. Um ponto aí que corrobora com o que o Matheus falou é a questão da sinuca de bico que o Banco Central está agora. Porque, se você observar, a gente está com a Selic muito alta, um juros muito alto, e as pontas dos juros mais longas, né? Tipo, quando você olha a curva de juros aí para 2025, 26, 27, ela tá dando voltas ali bem irracionais, digamos assim. Então, ela sobe, desce, tá, o mercado está precificando que vai ser um período difícil aí. Só que, quando você tem um juro muito alto, o custo da dívida das empresas ela é muito alta. Por quê? As pessoas pensam que a dívida ela é ruim. E não é ruim. Até pra gente, pessoa física, você sabendo tomar dívida, sabendo utilizar esse dinheiro que você pegou emprestado, ele é bom. Ele vai te ajudar aí a crescer seu patrimônio, a investir, a se desenvolver. Para as empresas também é muito normal. A gente chama isso de estrutura de capital. Então ele vai ter uma parte que é capital próprio, capital que saiu do dinheiro do acionista, do dinheiro da empresa, e uma parte que vem de bancos, que é de empréstimos, que é de emissão de dívida da empresa. Esses juros, esse valor que eles pegam, que eles captam, pagam um juro sobre isso. Ninguém empresta dinheiro de graça. E se o juro ficar muito alto, as empresas vão ter uma despesa financeira muito grande. Essa despesa financeira tira a capacidade das empresas de investir e de crescer. Então, se ela tinha um crescimento ali esperado de X% para os próximos 5 anos, como ela está pagando um custo de dívida muito alto, esse crescimento dela vai ser reduzido. Então, termina que não compensa. Para a gente, acionista, também isso é ruim. Por quê? Porque ela reduz o crescimento da empresa, falando da ação, e também reduz o pagamento de dividendos. Então, o Banco Central ele sabe disso. Poxa, se o juro ficar muito alto, muita empresa pode chegar até a quebrar. Não só a empresa grande, tá? Tô falando de empresa pequena mesmo, que eles são quem sofre primeiro. O pequeno empresário é o cara que sente logo quando a coisa tá ruim. O grande empresário não, ele consegue adaptar, consegue se virar, então ele dá um jeito ali de sobreviver. Mas mesmo assim vai ser ruim para essas empresas e como consequência para o país. Então o Banco Central está num momento muito difícil aí. E claro, se o fiscal corroborar, se o governo corroborar, aí sim a gente pode ter aí uma virada de ciclo mais rápida. Mas se ficar aí uma briga entre a parte fiscal do país e o Banco Central, aí a coisa vai ficar mais feia. Boa, ótimo, legal. E pegando um pouco aqui, né? Como a gente está falando do foco, eu separei algumas perguntas aqui. O principal ponto é a gente falar sobre as ações pagadoras de dividendos, né? E o Gabriel, que está mais dentro desse norte, é o que faz mais sentido para ele, que acaba acompanhando, né? Como é que a gente consegue... Por onde a gente começa, né? Então, talvez o que são dividendos, explicar para a galera o que são dividendos, por que a empresa paga dividendo? Não é só porque eu sou legal? Não, não é só porque você é legal, né? Tem uma estrutura por trás disso. Então, como é que isso funciona? Ninguém dá nada pra ninguém de graça, né? A gente só faz alguma coisa quando a gente vai ter um retorno em troca. E assim, a essência do capitalismo é isso. As empresas surgem porque você vai prestar um serviço ou vender um produto para alguém que precisa e você vai receber algo em troca que seria o dinheiro. Da mesma forma é o acionista. Imagina que eu sou empresário e eu monto uma empresa. Aí eu começo a vender roupa. Eu vou vender roupa e tal, eu vou ter um retorno ali. Eu como acionista, se esse dinheiro entrar para a empresa vai ter duas opções. Ela vai pegar esse dinheiro e vai reinvestir para crescer, vai abrir uma outra loja em outro estado, vai abrir uma nova filial do lado, sei lá, qualquer coisa, para que esse retorno dela aumente, que esse lucro cresça. Mas vai chegar um momento que esse acionista, o dono dessa empresa, ele vai querer ter um retorno sobre aquilo, além do salário dele. Isso a gente chama de dividendo. A empresa ela teve um lucro, ela separa uma parte desse lucro e paga aos acionistas da empresa na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio, que é uma variação do dividendo. Via de regra, a mesma coisa, só para a gente simplificar aqui. Então, esse retorno que ele vai ter, ele já é um objetivo, digamos assim, da maior parte dos empresários. Algumas empresas no Brasil, elas não pagam dividendos, por quê? Porque elas têm muito para crescer ainda. Posso citar alguns nomes aqui, por exemplo, a gente tem a Ambipar, a gente tem a Ocean Pact também, né? Eles não pagam dividendos também. Enfim, a gente tem uma série de empresas no Brasil que não pagam, por quê? Porque eles enxergam muito mercado para crescer. Já outras empresas não. Isso é mais comum em empresa que tem um dono definido, né? Digamos assim, um controlador, uma pessoa que tem a maior parte das ações ou é uma família por trás. Eles sempre têm interesse em dividendos. Por quê? Porque eles vão aumentar o patrimônio deles também. A ação tende a valorizar, porque algumas pessoas compram buscando esse provento, esse dividendo que elas recebem, e a empresa vai pagar esse dividendo que vai para o bolso tanto do acionista majoritário como também do minoritário, que seria eu e você. No caso de empresas de capital aberto, ou seja, empresas que estão em bolsa de valores. Qual é a diferença de uma para outra? A empresa que está em bolsa de valores, qualquer pessoa pode ser sócio. É só você ter uma conta na corretora e comprar uma ação. A empresa de capital fechado, não. Eu só consigo se eu conhecer o dono e se o cara me convidar, né? Eu não posso chegar na porta dele, tudo bom, eu quero virar seu sócio. O cara tem que me querer, né? A Bolsa ela tem essa vantagem por causa disso. A gente consegue ser sócio das maiores empresas do Brasil.
Empresas, na sua maioria, boas, com uma boa qualidade, uma boa gestão. Claro que sempre tem algo para melhorar. O nosso país ele ainda é muito jovem, né? Ele ainda tem um mercado muito infantil, digamos assim. Não, infantil é uma palavra forte. Mas ele tem um mercado ainda muito imaturo, crescimento, né? Isso, tem muito para se Em desenvolver processo de ainda. amadurecimento. Em processo de amadurecimento, perfeito. Então, essa evolução que vai chegando aí ao longo dos anos vai melhorando o nosso mercado, melhorando a governança, melhorando as empresas e fazendo com que a gente se desenvolva cada vez mais. Boa, e como é que eu escolho essas empresas, né? Porque eu acho que assim, a gente fala muito sobre, legal, quero montar uma carteira para uma gestão mais passiva, eu quero ter uma renda ali passiva ao longo dos meses, a gente tem algumas empresas, tá, mas acho que tem todo um ponto. Como é que eu escolho essas empresas, né? Porque não é qualquer uma, né? Então, lógico, depois a gente pode até falar sobre algumas empresas aqui, não dando como recomendação, mas citando pra galera alguns setores, qual setor que você acha que é mais adequado para você buscar, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso, então fica aqui até o final do episódio. Mas, talvez a gente tenha, na maioria das vezes, até conversei muito com o Danilo, né? Quando a gente falou sobre fundo imobiliário, pra gente não ficar só olhando para o dividendo. Por mais que essa seja a nossa intenção de montar uma carteira mais focada, eu não posso olhar só para o dividendo para tomar a decisão de investimento. Então, vocês como analistas, que comentar o que a gente deve olhar primeiramente para poder escolher boas empresas para que eu tenha, de fato, uma carteira mais consolidada. Olha, dentro desse processo, tem o que a gente chama de análise fundamentalista e de valuation. Basicamente, esses dois conceitos, na minha opinião, depois o Gabriel complementa, são essenciais para você escolher qualquer tipo de ativo, seja ação, seja fundo imobiliário, seja qualquer coisa de renda variável. O que é isso? Basicamente, a análise fundamentalista é você entender a empresa, no caso de uma ação, que está por trás daquela cotação, daquele ativo que você está comprando na bolsa. Então, você está comprando, sei lá, vamos falar de Ambipar. Poxa, o que essa empresa faz? Que serviço que ela presta? Que produto que ela vende? Para quem que ela vende? Qual que é o tamanho do mercado? Quanto que ela cresceu no passado? Quanto que ela vai crescer no futuro? É isso, é você entender o negócio por trás da ação. Depois que você fez esse estudo, essa análise, aí tem um processo um pouco mais matemático que a gente chama de valuation. Nesse valuation, a gente vai determinar qual que é a expectativa de retorno nossa como investidor, como acionista, se a gente comprar aquela ação e se a gente acertar as projeções, né? Se acertar o quanto que ela vai crescer, quanto que ela vai dar de lucro, etc. E isso é muito importante, porque se você olha só o dividendo, é como se você estivesse fazendo a conta pela metade. Você não está vendo tudo que pode acontecer no futuro e você pode cair em uma armadilha ou tomar uma decisão errada. Nem pela metade, você vê logo pelo final, né? Você pula tudo e vai logo para a última linha ali. Exato, é como se você tivesse a opção de comprar uma pizza inteira e você só está olhando um dos pedaços da pizza, né? Você olha só um pedaço do todo. E o que acontece? Você pode cair em armadilhas. Acho que um exemplo fácil de citar aqui, talvez não tão recente, foi a Cielo. A Cielo que processa pagamento, maquininha de cartão e tal, até 2016, 2017, se eu não me engano, era uma das queridinhas da Bolsa, porque crescia, tinha uma receita muito grande, todo ano tinha constância, pagava dividendos e etc. Então, durante muitos anos, ela trouxe um resultado muito bom para os seus acionistas. E se você comprar essa ação olhando o passado, que ela tinha entregue até 2016, 2017... parecia uma ótima empresa, um ótimo negócio, se ela continuasse com aquele mesmo nível de crescimento, projeção e etc. Só que o que aconteceu foi totalmente diferente, né? A gente viu que teve uma mudança regulatória, entrou um monte de competidor, a empresa perdeu receita, perdeu participação no mercado, perdeu lucro e a ação caiu, acho que coisa de 75%. E mais do que a ação cair, o dividendo também cai nesse processo. Então, quem comprou a ação custando, sei lá, R$25 e recebia, exemplo, tá, 8% de dividendo ao ano, hoje você tem uma ação que vale perto de 5, não lembro agora de cabeça, e seu dividendo que era 8 em cima dos 25, agora vale quase nada, tá? Sei lá, em 1%. Então você imagina só, você tem todo o seu patrimônio numa empresa que te pagava 8 mil, dava pra você aposentar ali, por exemplo. Agora, do nada, você está recebendo R$1.000 por mês, né? Assim, dando exemplos aleatórios de números aqui. Então é isso que acontece, você precisa ter todo esse estudo por trás da sua decisão, tanto análise fundamentalista quanto valuation, para você tentar tomar decisões melhores e evitar cair em armadilhas como essa. Se você só comprar olhando o dividendo, essa ação pagou 10% nos últimos 5 anos. Poxa, você não tem garantia nenhuma que ela vai continuar pagando 10% nos próximos anos. Você tem que tentar entender o negócio para ver se isso de fato vai continuar. E só pegando o gancho que você falou, acho que uma analogia que porque eu posso fazer ouvindo você falar é que quando você automaticamente toma uma decisão de escolher uma empresa apenas olhando para o dividendo, você tem um grande risco de correr armadilhas, né? Então é o mesmo momento quando ao longo da sua jornada, da sua vida, você sempre quer pular os processos para se aperfeiçoar, né? Então eu quero sair de um ponto A e um ponto B, mas não quero passar pelo caminho sinuoso que vai ter do ponto A ao ponto B. Então se eu não tenho a capacidade de conseguir me aperfeiçoar ao longo do processo, provavelmente a minha decisão vai ser equivocada. Então se eu só olho para o dividendo,
automaticamente, ou é muito possível que minhas decisões sejam equivocadas. Então, se a gente não, se ao longo da nossa jornada, da nossa vida, eu não quero passar pela estrutura de processo para me aperfeiçoar, automaticamente minhas decisões podem ser ruins. Então, acho que isso da renda variável traz para nossa vida pessoal, que acho que é importante a gente comentar, né? Com certeza. Eu tenho uma pergunta que eu gosto de me fazer às vezes. Eu imagino o seguinte: se eu fosse convidado para ser conselheiro dessa empresa, de graça, eu iria. Eu tento pensar sempre dessa forma, porque às vezes você vê assim uma empresa na bolsa, você olha lá e tal, sei lá, a empresa vende sola de sapato, por exemplo. Não sei se tem bolsa, empresa listada que faz isso, mas vamos dizer que existe. Ela vende sola de sapato. Poxa, beleza, é um negócio, todo mundo precisa, né? Todo mundo que usa sapato precisa de uma sola de sapato, beleza. Mas, poxa, eu vejo crescimento para esse setor, eu vejo crescimento para esse mercado. Essa empresa tem alguma perspectiva realmente interessante? Eu gosto do produto dela? Tudo isso eu acho que é importante a gente avaliar. Então, assim, se eu fosse convidado por essa empresa para fazer parte dela, para acompanhar o crescimento dela de dentro, eu participaria? Sim ou não? Então, já começo por esse filtro. Por exemplo, você participaria hoje do Itaú, por exemplo, para estar lá dentro lá do conselho, dar ideias, trocar ideias, buscar crescimento? Sim ou não? Então, você já tira uma noção daí, participaria. Poxa, Renner, por exemplo, que é mais nosso dia a dia, né? Poxa, todo mundo entra na Renner, lá você vê uma roupa. Duvido você entrar na Renner e não gostar de uma roupa. Duvido. Alguma coisa você vai, nossa, que bonito. Você pode não levar, mas você olha assim. Aí você pensa, poxa, essa empresa poderia melhorar em algo? Eu ajudaria, estaria disposto a ajudar essa empresa nisso? Se sim, então já seria um ponto positivo para mim nesse aspecto de buscar investimentos ou não. Como eu busco posições mais duradouras, empresas que eu quero realmente estar acompanhando de perto, estar acompanhando a evolução, de certa forma, digamos assim, ajudar a ser alguém relevante na empresa, então eu vou buscar empresas que eu de fato participaria. Se eu não participaria desse negócio, então eu já... Claro, eu posso olhar até para uma posição mais tática, eu vejo algo que pode beneficiar ela a curto ou médio prazo e tal, mas não vai ser o meu foco. Então eu busco sempre empresas que que fazem parte do meu dia a dia de alguma forma e que eu de fato gostaria de ter isso em carteira, que eu ficaria tranquilo em ser sócio dessa empresa. Eu acho que isso para mim, eu sempre falo com os alunos, né, nas consultorias e mentorias sobre ciclos de competência. Cara, deixa eu olhar para as empresas que fazem parte do meu dia a dia, né? Eu tava lembrando que eu sempre quando passo na rodovia Bandeirantes tem a Klabin ali, né? E aí toda vez que eu passo, eu chama minha esposa e fala assim, tá vendo ali? Aquela empresa, Rafael, já sei, aquela empresa listada em bolsa, ela trabalha papel e celulose. Entendeu? Mas, cara, você vê, olha, você tá vendo a empresa. Tá vendo que, olha a estrutura dela. Ela pode ser boa ou ruim, não é sobre isso, mas você pegar empresas que fazem sentido do que você falou, pô, Renner, todo mundo passa no shopping, ela vai entrar na Renner. Né? Tem a C&A, por exemplo. Então, são empresas que fazem parte do meu dia a dia. Eu acho que isso é legal até para que você fale assim, pô, faz sentido eu estudar essa empresa, porque eu sei que empresa ela é. Vou pegar, por exemplo, com a Vale. Cara, você pode até saber que empresa é, mas talvez você não use a matéria-prima dela em algum momento da sua vida. Agora você pega o Itaú. Pô, calma aí, eu tenho conta no Itaú. Eu gosto do serviço? Ele me atende bem? É útil. Então, acho que isso é legal, né? Então, acho que você pegar empresas que fazem parte do seu dia a dia te dá até um incentivo para você estudar. Né? E começar a buscar e você vai entender se faz sentido ou não. Pegando sobre esse gancho, a gente tá falando, e até o Matheus citou, lógico, números aleatórios, mas acho que isso trouxe um ponto pra gente falar. Quando que eu sei que aquele dividendo é relevante para minha decisão? Por exemplo, eu peguei a empresa XPTO. Pô, ela paga 8% de dividendo. Na cabeça da pessoa comum, como todos nós, assim, pô, mas calma aí, na renda fixa estamos pagando 14% ao ano. Aonde eu sei que faz mais sentido? Existe um cálculo para isso ou não? Calma, eu tô olhando aqui porque eu tenho um potencial de crescimento. Como é que vocês olham para esse momento? Quer começar? Pode ser. Bem, o que a gente costuma olhar? Isso faz parte do processo de valuation, tá? O dividendo, ele pode até ser baixo. Uma empresa que pague 3, 4, 5, 6% de dividendo não necessariamente é um mau investimento. Justamente pelo fator que você falou, crescimento. Vamos novamente dar exemplos aleatórios aqui com números só para facilitar o entendimento. Pô, a empresa paga 6% de dividendo hoje. Ok, mas e se ela crescer 100% ano que vem? Quanto que esse dividendo vai virar? Em teoria, se seguir a proporção, 12. Tá, se ela crescer mais 50% no ano seguinte, no segundo ano, qual que é o tamanho desse dividendo? Vai virar 18. Poxa, será que 18 já não é atrativo? Mesmo com a renda fixa alta? Então, assim, você tem que ponderar o que a empresa te paga hoje versus o que você acha que ela vai entregar de crescimento. Por mais que o dividendo seja baixo, se o crescimento futuro for muito grande e você acertar, o seu retorno, 2, 3, 4, 5 anos à frente que seja, vai passar a valer a pena. Então, assim, esse é o principal fator. Aí você vai botar isso numa planilha e vai, de fato, fazer os cálculos. É sempre olhar para o futuro, né?
Agora, uma coisa que eu acho importante a gente comentar também é o seguinte: o mercado ele é influenciado por pessoas, né? Por expectativas. Então, a gente que compra e vende ação, a gente faz o quê? A gente faz o preço da ação. Por quê? Se você tem mais comprador do que vendedor, o preço da ação vai subir. É igual uma commodity na feira, no mercado, uma banana, uma maçã. Você chega no mercado lá, se tiver muita gente interessada, o preço vai subir. Pouca gente, o preço vai cair, é natural. Ações são da mesma forma. É o que acontece, às vezes por algum fator externo, não ligado à empresa, o preço da ação cai. Aí nesse momento você sabe, poxa, por exemplo, a empresa do setor de transmissão de energia elétrica. É o setor, eu acho, a gente chama, quem olha mais esse setor, chama de um setor à prova de idiotas. Porque qualquer pessoa pode administrar esse negócio e ainda assim ele vai dar lucro. Por quê? Você, quer dizer, ele vai ter uma boa receita e vai ter um bom resultado, né? Por quê? Porque você tem ali uma receita contratada. No momento que você compra o lote, você vence um leilão feito pela ANEEL, você vai receber ali um retorno quase que garantido, digamos assim, que vai ser corrigido pela inflação ao longo dos anos. Então, eu vou ter um contrato que vai me pagar alguns milhões de reais durante 30 anos, sempre corrigido pela inflação. É um setor que é muito tranquilo de você olhar. Aí, por algum fator externo, sei lá, algo na política, sei lá, algo que aconteceu, faz com que o preço dessa ação caia. E isso não é necessariamente ligado à empresa, é algo externo. E em algum momento o preço vai convergir para o valor justo. Nesse momento acaba se tornando uma oportunidade de compra muito legal. Porque caiu, é algo que não vai afetar a empresa. É só realmente um desconto. É como você comprar um carro que vale 100 mil por, sei lá, 40% a menos. Só porque alguém, sei lá, aconteceu algo que desvalorizou aquele preço momentaneamente. Mas você sabe que aquilo vale mais do que está cotado. Então é um exemplo de uma oportunidade que aparece na bolsa e não é raro aqui no Brasil. E quando você falou, pegando, por exemplo, o setor de energia, né? Eu acredito que existem setores que são mais propensos a pagamento de dividendos e que a galera olha mais e que vocês olham mais, né? Então, pegando, para quem está começando, a gente vai ter os setores, mas tem aquele setor que ele é um pouco mais, digamos, resiliente, como, por exemplo, o setor de energia. Acho que é o setor mais comentado que as pessoas falam, cara, que é o setor que mais paga dividendo. Talvez, em algum momento, não é o dividendo mais alto que tem ali, se a gente for pegar, por exemplo, o que teve de 2022, mas a gente tem um que se mantém, né, que ele é, digamos, mais resiliente por ter os contratos reajustados pela inflação, e isso ajuda bastante. Esse é o melhor setor para se olhar no início, e quais seriam os demais setores que vocês olham focados em dividendos? Focado em dividendo, particularmente, a gente olha tudo. A gente vai olhar todos os setores. Mas claro que existem setores que são mais propensos a isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma varejista como a Renner, que eu citei o exemplo, ela é uma empresa que paga dividendo, historicamente. Se você for olhar o desempenho dela passado, ela abriu capital na bolsa, se eu não me engano, isso foi na década de 90, mas ela veio a se tornar relevante ali a partir de 2005. Ela sempre pagou algum dividendo. Claro que, proporcionalmente ao preço da ação, era pouco. Um dividend yield em torno de 1%, 2%, mas é um dividendo constante, é um dividendo perene ao longo dos anos. Ah, é pouco? É, mas poxa, você que pagou lá atrás, vamos botar R$ 4 na ação e recebeu 1%, hoje com a ação a 18, 19, né, fora o crescimento dos dividendos ao longo dos anos, que se ela pagava R$ 1 em 2005, ela não vai pagar mais R$ 1 hoje. Ela vai tendendo a corrigir esse valor conforme os anos vão passando. Então isso é algo que vai trazer para a gente algum crescimento também. Só que esse setor de varejo ele é um setor muito cíclico. Se a economia vai bem, as pessoas tendem a consumir mais. Se a economia vai mal, as pessoas tendem a consumir menos. E isso não é ligado só à economia. Às vezes é o momento da pessoa, você tem que acertar o modelo de moda que você está fazendo, tem toda uma diferença do produto, do serviço. Então termina que é um mercado mais concorrente. O que é que faria, por exemplo, eu comprar entre a Renner e a Guararapes? Né? Claro, no caso seria a Riachuelo. Ah, pode ser a moda que me agrada mais, então eu vou opinar uma. Mas na coleção seguinte, a outra que me agrada e a outra deixou de me agradar. Então você tem uma ciclicidade maior. Já tem setores que você não tem diferenciação do produto, que é o caso da energia elétrica. Poxa, a energia que a EDP produz é a mesma energia que a Taesa transmite. Não vai ter diferença. Então, uma transmissora transmite a mesma energia que a outra, uma geradora gera a mesma energia que a outra. O que vai mudar nesse caso é a parte da gestão. Então, tem umas que tem um consumo maior, um consumo menor de capital, então eles tendem a ter um lucro maior. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar mais. Então, se forem setores que tendem a ter uma perenidade maior de resultados, a gente vai dar uma atenção a mais e um carinho a mais. Mas é importante olhar tudo, porque às vezes você tem oportunidade em setores cíclicos também. Por exemplo, construção civil. A gente tem algumas posições em construção civil porque a gente vê que ela tem uma capacidade de pagamento de dividendos e algumas empresas do setor de construção civil que quebra muita empresa nesse setor, mas existem empresas em bolsa que estão listadas aí há muitos anos e pagam bons dividendos.
Bem, complementando aqui, eu acho que vale a pena citar essa questão de fatores cíclicos, tá? A gente vê, principalmente agora nos últimos 12, 18 meses, muito cliente, inclusive nosso, falando, poxa, mas essas ações que vocês estão colocando na carteira estão pagando pouco dividendo, tá pagando 6, tá pagando 8. Olha a Petrobras, olha a Marfrig, olha a Movida, olha a Vale. Meu, o negócio tá acima de 20% ao ano, acima de 30% ao ano Petrobras em deu alguns casos. 60%. Então, poxa, por que você não vai investir em Petrobras? Por que a carteira de dividendos não tem Petrobras? E aí a pessoa muitas vezes não entende justamente essa questão cíclica. Que, no caso, a empresa pagou, naquele ano específico, 60%. Se você pegar a Petrobras, por exemplo, ao nível de preço atual. Mas a questão é, isso vai ser recorrente? Será que ela vai continuar pagando 60%? Deixa eu até te fazer uma pergunta, Rafael. Sim, brincando com você, tá? Se tivesse uma ação que te pagasse 60% de dividendo ao ano, você venderia essa ação? Não. Exato. Então por que tem alguém vendendo Petrobras nesse nível de preço? Será que o cara é louco? Será que o cara é burro, né? Não é isso, gente. É que a ação pagou 60%, mas não quer dizer que ela vai necessariamente continuar pagando 60% ao ano. Aí a gente vai ter que entrar na análise fundamentalista, valuation, para tentar estimar qual vai ser o dividendo real para os próximos anos. Mas o cara que está te vendendo, ele não é burro. Ele acha que a empresa vai pagar, sei lá, exemplo, tá? Chute total. Não acho que é esse o valor, mas vamos supor que ele acha que vai pagar, sei lá, 4% de dividendo em 2023. Pô, faz sentido eu manter essa ação? Não faz. Então, vou vender, né? Então, pode falar. Não, mas esse aí que você pegou, só pegando esse gancho, eu acho que o ponto importante é que o investidor, ele tem muito hábito ainda de olhar sempre para o curto prazo e para a notícia que saiu na última semana, no último dia. Né? Então ele vai sempre olhar e vai pegar lá, por exemplo, top 5 empresas que pagaram dividendo em 2022. E aí o cara vai pegar lá, Petrobras, aí ele vai pegar lá, Marfrig, vai pegar, por exemplo, a própria Movida e fala assim, os caras estão pagando 25, 28, 36, 68% de dividendo. Ótimo, essas são as empresas que eu vou investir em 2023. Aí passa 2023, opa, não é o mesmo número. E a questão é que o investidor ele tem que tentar quebrar isso, esse viés de sempre olhar de forma imediata para as coisas, para um resultado de agora. E entender que resultado passado não é garantia de resultado futuro. Então se eu começo a olhar para essa questão de médio e longo prazo e ter boas empresas que pagam bons dividendos, mesmo que talvez menor do que a última notícia que saiu, mas que isso consegue manter pelos próximos 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, cara, isso vai dar um resultado muito melhor. E que fique bem claro, não necessariamente Petrobras, Movida e essas outras empresas são investimentos ruins. E não necessariamente elas vão pagar poucos dividendos. Aí você vai ter que estudar. A única coisa que você vai ter que entender é que olhar os últimos 12 meses não necessariamente reflete o que vai acontecer no futuro. Então, assim, por que a gente não tem ação cíclica na carteira de dividendos? Ou tem poucas ações cíclicas? Justamente porque às vezes você vai ter um ano que vai receber 25% de dividendo, porque a commodity disparou, porque foi um ano mais favorável e tal. Aí você passa 3 anos recebendo uma mixaria, entendeu? Pode ser que encaixe no perfil de alguns investidores, pode ser que outros prefiram algo mais recorrente. Se você está numa fase de aposentadoria, você quer usufruir do patrimônio que você tem, pô, é mais complicado, né? Você recebe uma porrada no ano e depois você tem que ficar regrando, porque você não sabe quando você vai receber de novo. Em geral, algo mais estável faz mais sentido para esse perfil de investidor. Aí você pega, para esse cara tá se aposentando, um ano o Natal tá lá recheado, no outro, calma aí, hoje é só arroz e uva passa, mano, porque não tem o tanto dividendo, não tem como. Exato. Então acho que também vai muito da questão do perfil do investidor e dos seus objetivos e momento de vida. Né? Eu sempre gosto de falar sobre o ciclo de vida financeiro, né? Então a gente tem 3 etapas na nossa vida. Eu tenho o tempo de construção, acumulação e desinvestimento. Então, para cada momento de vida que eu tô vivendo, eu tenho que saber como é que meus investimentos estarão portados para isso. Não adianta o cara, por exemplo, estar no tempo de desinvestimento e estar ali com nenhuma liquidez, por exemplo. Sim. Agora, o cara que está na construção, na acumulação, ele pode abrir mão um pouco de liquidez, ou ele pode focar talvez uma empresa mais de growth, de crescimento, mesmo que pague um pouco menor de dividendo agora, ou não pague dividendo, enfim. Mas eu acho que entender sobre o seu objetivo, sobre o seu perfil, aonde você está na sua vida hoje, para onde você está indo, te ajuda a tomar boas decisões, né? E assim também, conforme essa questão dos ciclos de vida e as fases que você vai passando na vida, aquela pergunta que eu fiz a princípio, ela é muito útil. Poxa, você seria conselheiro de uma empresa de forma gratuita, você não receberia nada para ajudar essa empresa a crescer. Se você pensa dessa forma, você consegue, por exemplo, manter uma ação em sua carteira ao longo dos anos aí. Mas se você tem um pensamento ali mais trading de fato, você não se importa muito com a gestão, não se importa muito com os rumos que a empresa está tomando, fica muito complicado você pensar em longo prazo. E claro, você não vai também compor uma carteira 100% ações focado em aposentadoria. Não vou me aposentar com meu patrimônio 100% em ações. Ah, mas o Luiz Barsi fez isso. Cara, mas assim, é uma tolerância a risco diferente. Você não é o Luiz Barsi.
Você não é Gabriel Duarte, você não é Matheus, você não é Rafael, você não é Pedro, você não é... Você é você. Então você tem que entender qual é a sua tolerância a risco. A minha é diferente da sua, a sua é diferente da minha. Então a gente tem que entender muito bem isso. Tem pessoas que têm um patrimônio naturalmente, 60% renda fixa, por exemplo, e gosta de brincar um pouquinho ali com ações, com fundo imobiliário. Tudo bem, desde que você se conheça e sabe onde você está pisando. No fim das contas, para mim, você consegue dormir à noite sabendo que o seu patrimônio está da forma que está? Quando você fala em investimento, se você está em fase de construção de patrimônio, beleza, você vai tolerar mais risco. Mas se você está em fase, por exemplo, já de acumulação ou de desinvestimento, aí você tem que avaliar muito bem onde você está colocando seu patrimônio. E aí eu acho que vou trazer até uma história que aconteceu recentemente com um aluno, né? A gente já faz o acompanhamento de investimento deles há quase 4 anos. E aí, nesse período, ele teve uma filha. E a gente Já teve a muda nossa, totalmente. a gente teve a nossa última reunião agora tem uma semana. E aí o que aconteceu foi, Rafael, lembra o meu perfil que a gente fez lá atrás, o acompanhamento? Cara, não tá a mesma coisa. Eu falei assim, eu sei, mas o que que tá acontecendo? Ele foi me explicando, cara, hoje eu não consigo mais olhar pro meu patrimônio, mesmo que eu saiba que eu tô investindo por longo prazo, me dá um pouco mais de receio quando eu vejo ali, cara, meu patrimônio caindo 5, 6, 7%. Há 2 anos atrás, eu tava tranquilo com isso. E aí a gente fala assim, pô, não, cara, mas eu não posso tentar manter para ele a ideia sempre de longo prazo, por mais que isso seja a nossa filosofia de investimento. Só que hoje aquilo não traz mais tranquilidade para ele. Porque ele fala, Rafael, quando eu vejo isso, eu penso, será que isso vai atrapalhar talvez a minha filha? Por quê? Porque o objetivo dele agora é diferente. Então é um cara que, há 2 anos atrás, tinha um perfil muito maior de risco. Né? Como o Matheus falou, é um cara mais vida louca. Agora, quando ele falou assim, não, agora é diferente, eu preciso ser mais conservador. Então não significa que ele tá fazendo um investimento errado. Ele só tá adequando o investimento para o momento de vida que ele tá vivendo. Isso me lembrou uma coisa, a minha namorada, ela é arquiteta e os sócios dela lá na empresa tiveram um filho recentemente. Um filhinho, coisa linda. E ela, a gente conversando e tal, uma vez tomando uma cerveja, eu tava bebendo e o sócio dela, que virou pai agora, não tá bebendo mais. Poxa, cara, mas por quê, né? Porque, tipo, a gente bebia, ele gostava só de beber e tal. Ele fez, cara, agora tem um fator na minha vida chamado eu virei pai. Então, assim, eu enxergo a vida agora de outra forma. Depois que minha filha nasceu, minha vida mudou completamente. E ele me contou uma história que me marcou. Uma pessoa que ele conhece, teve filho também, já faz alguns anos, e esse filho ficou doente um dia. E a esposa dele precisou levar ele no médico. E quem ia levar era essa pessoa, só que ele tinha bebido. Ele passou o dia bebendo, então ele não tinha condição de pegar o carro e levar o filho no médico nesse dia. Aí ele ficou traumatizado com isso. Por quê? Porque no dia que o filho dele precisou, ele não estava lá. Então a visão dele de vida mudou por causa disso, sabe? Então, tipo, ele parou de beber. Hoje ele não bebe mais, não bota uma gota de álcool na boca por causa disso. Então a nossa vida, de fato, ela vai mudando, ela vai sendo alterada conforme a gente vai passando pelos ciclos. Então a gente tem um planejamento financeiro hoje para nossa realidade hoje. Mas se acontecer algo que mudar um pouquinho a sua realidade, a sua visão financeira, ela vai mudar também. Então você vai ter que ir se adaptando ao longo dos anos. Não tem como você seguir a mesma cabeça aí durante 50, 60 anos. Cara, eu acho que é impossível. Ah, mas o Barsi conseguiu. Mais uma vez, citando um exemplo. Você não é o Barsi. Tem que avaliar muito bem a sua situação, o quanto você tolera de risco. Exato, e eu acho que ao longo da nossa vida a gente vai alterando a nossa forma de ver as coisas, vai aprimorando, vai amadurecendo ao longo da nossa jornada, né? Então eu acho que não adianta, né? Pô, o cara que tomava risco, como nós, aos 20 anos de idade, não vai ser a mesma pessoa agora com 30, com 35, com 40. É diferente, né? Eu vou mudando, porque a minha vida ela vai mudando, eu vou tendo novas prioridades, né? Eu vou tendo coisas mais importantes, eu vou entendendo o que eu tenho que fazer. Eu acho que isso é a grande importância de ter uma estrutura financeira mais adequada para a sua realidade. Você tem um acompanhamento do seu planejamento financeiro, um rebalanceamento da sua carteira. Não adianta, vou comprar a Petrobras, né, que a gente citou aqui, e vou deixar para sempre ali. Calma aí, essa empresa continua com os fundamentos? É a mesma coisa. Tá, os meus fundamentos hoje como pessoa comum, física, continuam os mesmos? O que que mudou? O meu momento de vida. Então isso tudo vai adequando. E aí pegando sobre as empresas especificamente, a gente consegue falar quais empresas vocês mais olham hoje para essa ideia de dividendo? Pode começar? Manda bala você que Tá. mais. Cara, agora, nesse nível atual de valuation, a gente tá com muita coisa boa e a preços muito atrativos. Então, o setor elétrico, por exemplo, a EDP agora anunciou que vai fazer uma OPA, né? O que é uma OPA? Eles vão fechar o capital na bolsa. Então, antes eles tinham, desde 2000, se não me engano, que eles estão na bolsa. E agora vão fechar o capital deles, não querem mais ter sócio minoritário, vão voltar para Portugal na gestão e o recurso vai ficar agora privado dos sócios. Tudo bem. Aí ela vai sair e a gente estava olhando outras empresas do setor para ver se tem alguma empresa barata o suficiente para entrar na carteira. Mas quando você olha, assim, particularmente no setor dela, praticamente tudo está barato.
Talvez, tipo, Taesa, que é a mais famosa, ainda tá um pouco cara. Transmissão Paulista também tá um pouco cara. Mas quando você olha outras empresas do setor elétrico, tá praticamente tudo muito barato. Então a gente começa já passando um filtro assim, nos setores mais perenes que a gente tem. Por quê? Poxa, por que é que eu vou ser tão exigente com empresas, com teses de crescimento, se eu tenho o básico aqui, que já tem uma previsibilidade maior de resultados, me pagando bons dividendos e a níveis de preço muito bons. Então a gente já começa olhando por aí. Setores hoje que eu particularmente estou olhando, setor elétrico, saneamento também, vou dar uma atenção maior a partir de agora. Mas assim, cara, praticamente a bolsa inteira está muito barata. Então dá vontade de comprar tudo. Se pegar o dividendo médio do Ibovespa, os últimos 12 meses, se não me falha a memória, tá na faixa de 10 ou 12, você lembra? Não lembro. Eu acho que tá em 10 ou 12, tá? Então, assim, pô, já tá quase tudo pagando nível de dividendo próximo à Selic, né? Um pouquinho abaixo da Selic. Tem efeito não recorrente, porque boa parte é commodity e não vai pagar esse nível de dividendo à frente. Verdade, tem mesmo. Mas tem muita empresa que já tá com um nível de dividendo recorrente ali de 5 a 7%. É pouco, o juros tá alto, não sei o quê. Tudo bem, mas aí a gente volta à questão do ciclo. Por quanto tempo os juros vai ficar alto? E quando ele cair? Se os juros for para 6, esse dividendo de 6, 7 já não começa a ficar um pouco mais atrativo? E isso sem considerar crescimento. Se essa empresa, durante os próximos 3 anos, até o juro voltar para 6, crescer 40%, já não vai começar a ficar mais atrativa ainda? Então, assim, no momento atual, como a gente está no meio do ciclo negativo, pelo menos pela minha visão, você já tem muita coisa barata. É claro que você pode ter 2 posicionamentos diferentes, né? Você pode seguir a abordagem do Gabriel. Não, já tenho muita coisa barata, vou começar a acumular, comprar. Eu aguento a tormenta, quando virar, esse negócio vai me trazer um retorno bem maior que a renda fixa a médio e longo prazo. Ou, se você tiver um perfil mais próximo do meu de timing macro, pô, aqui tem aquele meme do aguarde, né? Não sei se vocês já viram. Tipo, espere. Aí fala já e o pessoal vai pra batalha. Eu tô nessa linha. Eu tô tipo, aguarda. A hora que eu ver que vai ter a luz no final do túnel, que vai ter a virada do ciclo, aí eu entro comprando. Seja dividendos ou seja ganho de capital. Aí volta a questão de perfil. Um ponto aí também que chama a atenção é o seguinte. A maior parte das pessoas hoje ela não tem dinheiro suficiente para fazer um aporte grande. Então você não tem, por exemplo, 100 mil reais para comprar de Tesouro IPCA ali que vai estar pagando inflação mais 6%. Não tem. Poucas pessoas no Brasil têm essa condição. Falando para essa grande maioria aí que faz aportes mensais, que foca em construção de patrimônio aos poucos, faz seu investimento ali 200, 300, 500 mil reais por mês, 2 mil reais por mês que for, essa pessoa, pronto, bora supor, ela separou 5 mil reais e fez um investimento em IPCA mais 6. Beleza, ótima rentabilidade você vai ter de fato. Só que você não vai conseguir comprar esse mesmo título amanhã, por exemplo, porque a taxa vai ter mudado para cima ou para baixo. Então, se você não tem um capital relevante para a renda fixa, você vai ter um retorno muito baixo porque o seu patrimônio é baixo. Nas ações, você tem essa vantagem de ir acumulando isso ao longo dos anos em algumas ações. Então, se você souber administrar os ciclos nesse momento, poxa, agora tá um pouco desfavorável porque o juro está baixo, as ações estão caras e tal. Então, você diminui um pouco o aporte, coloca mais em renda fixa, realmente um pós-fixado ali para você ir rentabilizando um pouquinho e ter mais dinheiro para investir quando o ciclo piorar para as ações, entre aspas, que é quando você aumenta o seu aporte nas ações porque está mais barato, é um exemplo agora, para talvez vender lá na frente ali com um bom retorno e nesse meio do caminho você recebeu dividendos. Para quem vai compondo o patrimônio ao longo dos anos, essa é uma boa saída. Se você já tem um capital relevante, já tem um patrimônio relevante, a abordagem é diferente. Aí o ponto que o Matheus comentou, ele é importantíssimo. Você tem que avaliar o timing. Porque se você pegar o timing errado, você vai passar tipo 4, 5 anos com o seu dinheiro parado, porque você está em prejuízo, se você executar ali, você vai perder muito dinheiro. Aí sim, essa parte do time ela é importantíssima. Mas assim, conforme você tem pouco patrimônio, assumir mais risco aguentando mais tempo na bolsa, eu acho que é mais interessante. E eu acho que entra também muito a questão de você ter a disciplina dos investimentos mensais, que faz uma grande diferença ao longo da jornada, né? Sim. Então, eu acho que, por exemplo, a gente sempre fala muito para pessoa física comum, né? Eu sempre brinco com esse jargão, se assim podemos dizer, porque a maioria, como você falou, a maioria não tem ali 10, 50, 100 mil reais guardado. Vou esperar o time para investir. O cara tem ali, cara, eu consegui separar aqui 300 conto no início do mês aqui, né? Criando já a ideia que a gente sempre fala. Cara, não espera chegar no final do mês para você guardar um dinheiro. O que sobrar você vai investir. Você espera antes, você já separa aquela grana para que você comece. A gente sabe, se você deixar, vai acontecer alguma coisa ao longo do mês que vai fazer você gastar. Não é nem que vai acontecer, você vai arrumar alguma coisa para você gastar. Exatamente. Você nem queria gastar, mas você vê alguma coisa e, poxa, eu tenho um dinheiro, legal, vou comprar. Pronto, foi embora o dinheiro. Eu sempre brinco aqui, se a gente parar pra pensar de forma racional, gastar é muito mais legal que economizar. Porra, maravilhoso, velho. Com certeza. Né?
Só que tem outro ponto, melhor gastar quando você pode gastar. Sim. Então, eu acho que esses são pontos que a gente tem que chegar. E quando a gente fala pra questão de investimento, se você começa a ter essa consciência, e calma aí, eu não vou esperar chegar ao final do mês, vou separar uma grana, e você vai separar 300, 200, 400, 500 reais, que seja, e você consegue replicar isso pelos próximos 10, 15, 20, 30 anos, né? Eu sempre faço essa conta. Cara, se você pega 500 reais hoje, uma taxa de juros aí, cara, de 12, 14% ao ano, vamos botar aí em média, isso em 30 anos dá quase 1,5 milhão. Sim. Aí o cara fala, pô, mas são 30 anos. Você vai viver 30 anos, pô. Eu tô com 32. Se eu tivesse, lógico, eu não ia começar com 1 ano de idade, com 2 anos de idade. Mas acho que vai passar. E se você consegue fazer isso de forma disciplinada todos os meses, mesmo que você talvez não tenha o conhecimento de, qual ciclo eu tô vivendo, porque talvez a gente fale pra isso, aí, galera, pô, mas eu não sei que ciclo eu tô. Cara, mas beleza, você tem 500 reais? Tem 300 reais? Cara, vai investindo, estuda boas empresas, né? Pega ali, vai comprando ao longo do tempo. Isso vai te trazer resultado no longo prazo. Você vai, lógico, você vai aguentar esses momentos mais complicados, porque talvez você não vai conseguir acertar o time certo. Né? Porque é muito legal a gente falar. Eu acho sensacional, cara. Eu, particularmente, gosto muito de estudar os ciclos econômicos, né? Então, você saber aonde tá acabando, tá terminando, aonde vai impactar, tá, por exemplo, na América, isso, como vai chegar nos Estados Unidos, vai chegar na Europa. Isso é muito interessante você ver os ciclos funcionando. Mas, para a maioria, ela não vai ter nem tempo para estudar sobre isso. Então, acho que o mais importante se você consegue manter a consistência, a disciplina de você investir todos os meses, inevitavelmente o resultado vai chegar. E assim, vamos supor que você não consiga uma rentabilidade atraente ao longo dos anos, tá? Você vai começar com ali R$ 200 por mês, 300 por mês investindo, poupando. Você vai acumulando esse recurso ao longo dos anos e vamos supor que você não conseguiu rentabilizar o suficiente para acumular 1 milhão, por exemplo. Mas, cara, se você não tem condições, por exemplo, de aumentar seu salário, de crescer, qualquer reserva que você fizer já muda a sua vida no longo prazo. Então, se você conseguir acumular ali, porra, R$ 300 mil, R$ 400 mil ali, mesmo que com baixa rentabilidade, isso já vai te ajudar de alguma forma a se planejar para alguma coisa. Então você vai, sei lá, até num banco contratar uma previdência privada, alguma coisa que vai te ajudar a ter uma previsibilidade melhor de resultados lá na frente quando você for se aposentar. Isso supondo o pior dos cenários, tá? Porque no Brasil realmente você consegue rentabilizar de alguma forma. Nem que for na renda fixa, você coloca lá num pós-fixado mesmo, sei lá, no conta da vida, deixa lá rendendo de pouquinho, sabe? Alguma coisa você consegue. Claro que se você não fizer loucuras, né? Comprar empresas muito ruins e tal, coisas que vão de fato trazer risco ao seu patrimônio. E aí você consegue. E hoje, pô, pro cara que tá começando ali, né? Poxa, eu quero começar a investir, pra onde que eu vou? Então, acho que se ele conseguir primeiro ter essa consciência, a primeira consciência que tem que ter eu tenho capacidade de poupar? Ok. Quanto? Beleza. Agora, por quanto tempo eu vou continuar fazendo isso? Né? Porque pra maioria das vezes, a gente pega, diversos estudos mostram isso, mas que você pega 68 ou 69% dos aposentados dependem de terceiros para que eles possam sobreviver ao longo da sua jornada. Né? E você fala assim, pô, e aí foi o que a gente comentou no início, né? Por que eu comecei a investir? Porque eu comecei a olhar para isso, cara, porque eu quero quebrar esse ciclo para que na minha geração eu possa ser capaz de ter uma aposentadoria tranquila. E não só eu ter essa aposentadoria, mas gerar o conhecimento para outras pessoas que tenham isso também. Então, acho que é muito importante você pegar esse norte e falar assim, pô, eu vou continuar investindo, vou, lógico, ao longo da jornada, tentar fazer os melhores investimentos, sabendo que uma hora eu vou errar, mas se eu errar pouco, tá bom, né? Mas eu vou dar continuidade é mais importante, né? Com certeza. Quer complementar agora? Olha, acho que a princípio não. Já falaram bem o assunto. Não tem muito o que falar. Eu acho que, pontuando essa parte de previdência, que é algo que eu penso muito, eu tenho hoje, meus avós, eles foram aposentados pelo INSS, então eles recebiam ali um salário mínimo, tá? Isso já é pouquíssimo, né, para você sobreviver hoje, mas mesmo considerando que você se aposente pelo teto do INSS, que hoje é 5 salários, eu não lembro o valor agora atual, mas é em torno de R$ 5.600, alguma coisa assim. Esse valor, ele mal é corrigido pela inflação ao longo dos anos. E não é raro você encontrar pessoas que já estão aposentadas há alguns anos e perderam poder de compra com esse dinheiro. Ah, mas é o teto do INSS, é um bom dinheiro R$ 5.000 hoje. Mas se você tinha um custo de vida de 10 quando você trabalhava, cara, para você esses R$ 5.000 não ajuda você na sua vida, não é suficiente para você. Principalmente se você acumulou mais gastos do que poupança na sua vida. Muita gente tem muito mais passivo, sei lá, você tinha uma vida estável financeiramente, aí você comprou, sei lá, um barco, uma lancha, né, sei lá, um jet ski, uma casa na praia. Você tem mais despesa do que receita nesse caso, porque você não se planejou bem no passado, na fase de composição. Ficar dependente do INSS é um risco, cara, que, assim, eu acho, sei lá, algo que
a sua vida pode, de fato, parar por causa disso. E outro fator, a gente não pode esquecer que o INSS está numa situação mal, né, das pernas. A estrutura do INSS ela é feita para quebrar. Em algum momento aquilo ali vai dar errado se não tiver uma intervenção grande. Por quê? Se você não entende a estrutura do INSS, como é que funciona? Quem está trabalhando hoje banca quem está aposentado. Hoje funciona por quê? Porque a gente tem uma estrutura de pirâmide mesmo, tá? Não quer dizer que o INSS é uma pirâmide, mas dizendo que porque realmente é. Você tem uma pirâmide ali. Você tem a base que está contribuindo e pagando hoje quem está no topo da pirâmide que está aposentado. Acontece que quem tinha muitos filhos no passado, nossos avós, nossos pais que tinham mais filhos, tipo, minha mãe teve 3 filhos. Minha avó, se eu não me engano, teve 8. Então, era uma família grande que ao longo dos anos fazia sentido. Eles iam começar a trabalhar, iam começar a gerar receita e tal, e o INSS se mantinha. Hoje o ciclo inverteu. Se eu tiver filho, eu vou ter um. Tem muita gente que não quer nem ter filhos. Então, uma hora essa base vai inverter. Você vai ter muito aposentado para pouca pessoa trabalhando. Nesse momento, o INSS vai quebrar. Então, quem ficar dependente do INSS na estrutura que ele é feito hoje, uma hora pode ficar sem ter recurso nenhum. Então, é importantíssimo você ter algum planejamento financeiro para isso. Aqui eu acho que eu consigo complementar. Assim, mesmo que o INSS não quebre, vamos falar de um cenário um pouco menos extremo. O que vai acontecer? E aí eu concordo com o Gabriel que é inevitável. Vai ter uma outra reforma da Previdência. Igual aconteceu alguns anos atrás. Então, a pessoa que tem a expectativa de se aposentar, exemplo, tá? 60 anos, cara, 20, 30 anos à frente, essa pessoa vai se aposentar com 75. Sim. Entendeu? E aí a mesma coisa pode acontecer em termos de negociação de valores. Embora eu acho que isso é um caminho natural porque a expectativa de vida está aumentando muito no mundo, né? Inclusive no Brasil. Mas no Brasil aumentou pouco comparado com a Europa. Mas, cara, tá aumentando. Antigamente, você vivia até 30, 40 anos, você já era praticamente um idoso. Há muitos anos atrás, claro. Mas hoje, porra, não é raro você encontrar pessoas que chegam a 100 anos. Então, isso vai mudar muito ao longo do tempo ainda. Então, é natural que aumente esse ciclo. Resumindo, se você não gosta de trabalhar, comece a gostar. Se você acha que os 30 anos é muito tempo, não é muito tempo, porque você ainda vai viver muito mais do que isso, né? Sim. Então é importante você... mas posso começar a investir agora? Cara, não importa a idade que você tem. Comece a investir agora, porque você ainda vai viver muito tempo. Né? Então acho que isso é super legal. E quando a gente fala do INSS, eu acho que depois dá pra gente até bater um papo de um episódio específico sobre essa pirâmide financeira chamada INSS, né? Eu sempre brinco que INSS é isso, nunca será suficiente. Então você sempre tem que ter um complemento, não tem jeito. Até o próprio Tesouro falou assim, cara, eu sei que vai dar ruim, então eu vou criar aqui o Renda Mais para que seja um complemento para ajudar aquilo que eu já sei que não vai ser suficiente. Sim. Então acho que isso dá pra gente depois fazer um episódio só sobre isso. Eu adoro falar mal da Previdência Social. Então tá convidado. Tá convidado pra gente falar mal um pouco, mas acho que pegando um pouco tudo que a gente construiu até aqui, vocês poderiam citar como é que tá a carteira hoje de vocês dentro da estratégia que vocês trabalham, né? Então, poxa, eu sou mais focado em dividendo, hoje são essas empresas que eu olho, por esses momentos, sabe, se quiser citar uma, duas, se você puder citar, acho que seria legal pra galera ver como é que é a movimentação na prática de tudo que a gente falou até aqui. Tá, eu vou começar falando o que não fazer, tá? A minha carteira é o exemplo do que não fazer, pelo menos para dentro desse perfil que a gente está conversando aqui. Eu tenho, claro, particularidades minhas do perfil pessoal que me permitem fazer isso, né? Tenho custo fixo super baixo, tolerância de risco lá em cima, trabalho com isso o dia inteiro. Então, custo fixo é despesa dele, tá? Só para esclarecer. Isso. Então, basicamente, eu consigo pegar quase tudo que eu recebo extra, jogo em investimentos e hoje eu tenho 10% em reserva de emergência, 90% em ações. Recomendo para qualquer pessoa que está ouvindo? Não façam isso. Quanto a posicionamento, eu não posso abrir a carteira inteira porque é a carteira que a gente tem na Ticker. Bem próxima ao que tem na Ticker. Uma coisinha ou outra acaba mudando porque faz parte. Tem, inclusive, não sei se vocês sabem, mas o analista ele não pode comprar e vender o ativo dentro do mesmo prazo que ele passa a recomendação. Então, às vezes eu comprei um negócio, aí eu só vou poder passar a recomendação depois. Ou vice-versa, né? Passei a recomendação, eu tenho que esperar o prazo regulatório para fazer a compra. Isso gera algumas distorções na carteira. Mas, assim, é bem próximo à carteira de ganho de capital que a gente tem lá na Ticker hoje. Falando em termos de setores, como eu estou um pouquinho mais pessimista com o macro, um setor que é um pouco mais resiliente é o agronegócio. Então, mais ou menos 40% da carteira minha é vinculada ao agro, seja não necessariamente plantio, mas empresas que fornecem para o agro, por exemplo. E um outro pedaço bem relevante é vinculado a dólar, tá? Então, são empresas que têm operação dolarizada, que exportam, ou mesmo que têm operações no exterior. Isso por causa do momento do ciclo que a gente está, né? Naturalmente, se houver uma reversão, se tiver a luz no final do túnel, o que está aqui no Brasil está muito barato, o negócio vai começar a subir, eu provavelmente vou mudar a minha carteira. Então, é mais ou menos isso que eu tenho ali hoje. Para falar nome, tem bastante nome que, inclusive, é bem parecido
bem parecido não, desculpa, que é igual na carteira de ganho de capital e dividendos. Acho que tem uns 6, 7 nomes que estão em ambas as carteiras. Então eu vou passar pro Gabriel, ele já comenta alguns ali e provavelmente já vai estar na minha carteira também. Justamente porque eu acho que a gente não pode separar crescimento e dividendo. Se você tiver uma empresa que só paga dividendo e não cresce, o seu retorno ao longo do tempo vai ficando negativo. Você tem que ter um crescimento expressivo também nas ações ao longo do tempo para que faça sentido esse investimento e você tenha uma taxa interna de retorno legal. E claro, o dividendo ele é importante para a nossa estratégia que busca renda, particularmente a minha. Né? O Matheus não gosta muito de dividendo, não. Acho que ele é avesso a dividendo até. Se a empresa pagar dividendo, ele não quer. Mas, assim, a gente hoje falando de teses. Eu posso até falar nomes também, porque eu acho muito que essa parte de research não é o ativo em si. Porque a gente tem pouquíssimas empresas na bolsa. A gente tem 400 empresas na bolsa. Se for comparar com o mercado americano, tem mais de 5 mil. Então é assim, discrepante. É muito difícil você falar de uma empresa que alguém não conheça na bolsa. Mas assim, o que vai fazer de fato uma boa research é o analista. Então é você confiar no analista, conhecer o analista e acompanhar a evolução das teses, da estratégia ao longo do tempo. Então assim, eu não me incomodo muito com falar teses. Então vou comentar algumas aqui em nome. A gente tem Vale ainda na carteira. A gente acha que vai ter aí vai continuar pelo menos alto aí ao longo do talvez desse ano, talvez até no ano que vem. Então a gente tem algumas perspectivas legais aí ainda para os próximos anos de dividendos. E fora que ela tem apresentado um bom crescimento também nas ações, um ponto interessante. A gente tem Petrobras, que eu acho que é o ponto mais divergente que a gente tem na carteira, né? O Matheus não gosta muito, outros analistas da empresa também não são muito fãs, não. Mas a gente está mantendo aí porque até falando um pouco mais da tese realmente. Quando assumiu esse novo presidente agora, o Jean, ele começou com uma conversa muito agressiva de que ia cortar pagamento de dividendos, de que ia investir mais e tal na empresa para buscar crescimento, essas coisas e tal. Só que chega um ponto que é o seguinte, o dividendo da Petrobras ela é muito importante, principalmente para o governo federal. Esses valores que são pagos pela empresa são muito expressivos, na casa de bilhões. E isso reforça o caixa do governo para bancar também projetos sociais. Então, se fosse cortado esse dividendo na totalidade, o governo também ficaria com problemas, porque ele teria uma entrada de caixa que entrava recorrentemente, que não vai entrar mais. E o governo nunca foi bom das contas. Sempre está em déficit. Já faz uns bons anos que existe déficit primário lá no nosso governo. Então, essa saída de caixa seria expressiva. Eu não acho que eles vão cortar de tudo o dividendo. Recentemente teve agora uma história de vão fazer investimento em eólicas, em alto mar, esse tipo de coisa. Eu não duvido que aconteça, né? Até porque esses governos eles têm histórico de maus investimentos. Até por isso que eles colocam sempre amigos deles no governo, na direção das empresas. Mas, mesmo assim, fazendo uma má alocação de recursos, eu ainda acho que o dividendo ele tende a ficar, nem que for no mínimo regulatório, que é 25%. Então, isso aí já vai trazer para a gente um retorno minimamente satisfatório. Mas eu não acho que vai chegar ao mínimo. Ele vai ficar ali num dividendo ainda maior do que esses 25%, porque, cara, não tem tanto lugar para a Petrobras colocar dinheiro. Não tem. É muito dinheiro que ela gera, principalmente no preço do petróleo atualmente. Então, eu não acho que vai ter uma queda muito gritante no dividendo da Petrobras. Posso estar errado, tá? Por isso que é uma tese que a gente está acompanhando muito de perto, porque pode mudar muito rapidamente o cenário. Com essa tese, por exemplo, aí das eólicas, isso aí já poderia trazer uma queda expressiva nos resultados da empresa falando de dividendos. Mas, ainda assim, a gente segue acreditando que a empresa vai trazer um bom resultado aí para os acionistas, pelo menos a médio prazo. O que mais de tese eu posso falar que a gente tem em comum? A gente tem plano e plano, né? Que é construção civil. Construção civil já é um setor que o pessoal olha meio torto, assim, por ser de um setor cíclico, de um setor que precisa ter uma disciplina muito boa financeira para poder durar. Mas a gente enxerga ela como muito bem posicionada. Ela atua muito no Minha Casa Minha Vida, que é um segmento ali que ela tem, digamos que uma previsibilidade melhor e tal. Então, é uma empresa que a gente enxerga como muito bem posicionada também no setor. O que mais? Você tem alguma para falar de cabeça agora? Tinha Energias do Brasil, que vai sair agora por causa da OPA, mas estava nas duas carteiras, por exemplo. Isso, verdade. Porque é um setor muito bom para dividendo, né? Setor de energia. Então, todo mundo olha, a gente ficou até triste com a notícia, né? Da empresa sair de fechar o capital, até por voltar para o seu controlador. Mas pegando por esse ponto, né? A gente falou sobre a carteira de vocês, como é que tá. Tô aqui olhando para não esquecer de uma pergunta, né? Eu sou craque em esquecer as perguntas que eu mesmo fiz para poder fazer. Coloquei para poder fazer. E aí, pegando por esse ponto, a gente tem já falou como é que a gente sabe escolher bons dividendos, né? Se a empresa é boa ou não, se não é, tal, tudo mais. Como é que tá a carteira de vocês hoje? E aí eu queria pra gente já se encaminhar pro final, pegar um ponto seguinte. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta.
Se você tivesse que comprar uma ação hoje e não olhar para ela para os próximos 10 anos, qual seria? E por quê? Dá um minutinho que eu tô pensando. Eu também tô pensando. Cara, me vem alguns nomes na cabeça. Inclusive, uma delas eu tô olhando agora, já faz algum tempo com carinho, mas eu não vou dizer o nome porque eu não tenho segurança suficiente pra falar nela. Tô pensando um nome aqui bem... Cara, eu vou falar duas, eu não vou aguentar uma só, tá? Se você acha que o Brasil dá errado, é uma. Se você acha que o Brasil dá certo, é outra. Então, assim, se você não estiver absurdamente pessimista com o país, que a gente vai caminhar pra uma Venezuela, algo nessa linha, né? Você acha que os juros vai voltar para um patamar mais normal? Cara, assim, vou falar, mas não é muito uma recomendação. É uma empresa que eu estou em processo de análise. Estou gostando, mas não tenho convicção completa ainda, 100% da forma que eu gostaria, que é Simpar. Simpar é uma holding que trabalha com outras empresas embaixo, principalmente dentro da área logística. Então tem ali aluguel de caminhão, aluguel de carro e alguns outros negócios embaixo. E a empresa tá, tipo, absurdamente barata quando a gente fala de valuation. O que acontece? Ela até não dá um lucro muito grande, mas porque ela tem muita dívida. Se a gente vê os juros caindo num patamar de 6, 7, 8%, que seja 5 anos à frente, naturalmente a despesa dessa empresa com a dívida vai cair muito, tipo, quase 50%, e o lucro vai disparar absurdo. Eu não tenho um número exato, mas tipo assim, é coisa de multiplicar por, chutando aqui 5, 10 vezes em relação ao lucro de 2022. Então, me parece que faz bastante sentido se você acha que os juros de fato vai convergir para um patamar mais razoável. Se você acha que os juros vai ficar no patamar mais alto, aí esse tipo de empresa mais endividada, teoricamente, não vai te trazer tanto retorno, porque você vai ter uma despesa financeira muito grande. Então, eu gosto uma de agronegócio, particularmente essa eu acompanho bastante tempo, gosto, enfim. É uma das minhas teses favoritas, apesar de hoje não estar na carteira, porque já subiu bastante nos últimos meses, que é Boa Safra, soja 3. Tá? Então, assim, caiu 15%, 20%, seria uma ação que eu compraria sem dúvida no preço atual. Aí, como eu faço timing, né? Eu trabalho muito, eu já tenho minha dúvida, porque já deu uma boa subida. Mas é uma empresa que eu compraria pensando em 10 anos. Ótimo. E antes de passar pro Gabriel, dá uma diminuída nesse ar aí, mano, que o bagulho ficou louco aqui, hein? Cara, por favor, eu tô quase tremendo aqui. Avisa pra gente, pode me falar, assim, eu gosto de frio, né, mas hoje tá muito frio. Mas só pra gente poder dar uma respirada aqui, que eu tô aqui já me encolhendo aqui, mano. Tô vendo a galera tremendo ali, eu falei assim, ixi, acho que deu ruim, hein? Deu. Pronto, agora, obrigado. Pra mim, essa é uma boa pergunta e eu vou responder duas empresas que não estão na carteira e que eu gosto muito, mas ao mesmo tempo eu acho cara. Agora, se dissesse assim, ó, você tem que comprar essas duas empresas e não olhar para elas nos próximos 10 anos. É isso aí. Pronto, eu compraria a Intelbras. É uma empresa que, cara, é excelente, é uma gestão, assim, incrível. O pessoal chama ela de Nova Veg, que ela é uma empresa que mexe muito com tecnologia. Ela trabalha muito com câmera com parte de segurança, telefonia, essas coisas, e também com energia solar. Elas adquiriram outra empresa agora de produção de painéis solares. Eles fazem a venda, todo o processo. O pós-compra dos caras é excepcional. Eu não conheço um fornecedor deles que reclama da empresa. E olha que eu investiguei, tá? Quando eles foram abrir capital, eu olhei bem. Conversei com muita gente lá na minha cidade. Cara, tem uma rua lá que praticamente todas as lojas vendem Intelbras. Todo mundo é revendedor e todo mundo adora trabalhar com os caras. É impressionante. Então, é uma empresa que eu acho que tem realmente muito potencial, o que justificaria, entre aspas, o preço atual. É uma empresa que realmente é muito cara e eu acho que por qualquer métrica que você fizer um valuation, você vai achar ela um preço, no mínimo, ali em cima do preço justo. E a outra seria Vivara. Na mesma linha também, é um produto que você tem uma maleabilidade muito boa. Por quê? Porque aquilo ali é ouro e prata, por exemplo. Aí você mexe muito com coleção. Você vai elaborar ali uma peça, um produto que você vai vender. Ah, deu errado, cara. Ninguém gostou desse produto. Porra, pega, derrete e faz de novo. Você consegue modelar muito bem esse material que se usa. Ele é muito... primeiro que você tem um valor agregado ali só por existir aquele material, que é o ouro e a prata. E segundo que você consegue ter uma boa maleabilidade com ele. Então você consegue construir novos produtos e tal. A gestão deles também é muito boa. Inclusive a apresentação de resultados deles, eu acho muito legal que eles fazem o seguinte. Eles gravam os resultados pré-divulgação. Então eles fazem lá tipo um vídeo bem bonitinho e tal, cada um dos diretores falando alguma coisa. E a call com os analistas, que é quando a gente vai tirar dúvidas, é exclusivamente para tirar dúvidas. No formato normal, eles fazem o seguinte, eles vão fazer a apresentação, vão ler o que está no release, que na prática é isso, vão ler o que já está no release, para depois abrir ali 30 minutinhos para perguntas. Eles não, eles fazem uma call só para perguntas. Isso economiza muito tempo, sabe, do analista, você é bem objetivo, você não tem que perder ali 30, 40 minutos ouvindo o cara falar o que já está escrito.
Então, assim, eles são realmente muito atenciosos com detalhes e eu acho isso muito legal. E o preço também é caro, é uma empresa que, se você for fazer evaluation, você vai achar um preço acima do justo, ou pelo menos em linha. Mas se fosse para eu comprar, assim, com a arma na cabeça, e compre 2 empresas que por 10 anos, seria essas 2. Ótimo. Vou melhorar minha pergunta na próxima. Minha pergunta é assim: se tiver com a arma na cabeça, se tiver que comprar, o que você escolheria? Pronto, a gente vai ficar. Vai ajudar mais, né? Cara, mas eu acho que a gente conseguiu trazer todos esses pontos, né? E acho que pra galera que tá ouvindo a gente, pra você que tá assistindo, a gente tá ouvindo, tá vendo, enfim. Como é que você vai estar vendo isso aí? Não sei se vai ser no YouTube, se vai ser nas principais plataformas de streaming de áudio. Mas acho que é importante ver que existem ótimas empresas. A gente consegue montar uma carteira, né? Talvez uma posição mais defensiva, ou independente, mas lembrando sempre de dividendo e crescimento que andam juntos. Só para não fugir aqui, eu falei de 2 empresas que parecem que não pagam dividendos, mas pagam dividendos. As 2 pagam dividendos. É pouco proporcional ao preço da ação? Sim. Mas como eu falei, compondo isso ao longo dos anos, você vai ter um resultado bem legal também com dividendos. Só para pontuar isso. Não, sem problema nenhum. Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu trazer todos os detalhes que eram importantes para a galera ter esse conhecimento. É claro que a gente sabe que aqui a gente, dentro de 1h30, né, dentro de 1 hora, a gente não consegue trazer o máximo de informações, porque o tempo é curto, a gente acaba tentando trazer os principais detalhes, mas que vai chegar sempre o que a gente bate sempre, que é mais importante, né? Buscar mais conhecimento dentro daquilo que você achou interessante. E a gente tem um hábito, né, em todo episódio, e eu esqueci de avisar para vocês, mas é fácil, é bem tranquilo. Sempre ao final eu gosto que cada convidado deixe uma mensagem, e aí você pode usar a sua câmera aí para poder falar, e também uma recomendação de um livro. Né? Rafael, que livro? Cara, um livro que você está lendo. Né? Pode ser livro de mercado, ou não tem problema. Mas a gente está montando a nossa biblioteca, né? Então todo convidado deixa um livro, a gente deixa aquilo como indicação para que as pessoas possam aprimorar o que é mais importante, que é a educação. Então eu queria que você deixasse uma mensagem e cada uma indicação de um livro. Só para confirmar, é um livro que eu estou lendo ou um livro que eu já li? Tanto faz. Cara, assim, esse livro aqui marcou a minha jornada. Tá, não, então eu tenho o meu livro aqui. Provavelmente deve ter outra pessoa que indicou, mas eu gosto muito de Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Assim, para mim é um livro fantástico que trabalha mentalidade em relação ao dinheiro. Não é um livro de investimentos. Ele não vai te ensinar a escolher uma ação, a montar um portfólio, nem nada. Mas ele vai te ensinar como ganhar dinheiro e como que você deve pensar ou se relacionar com o dinheiro. Eu acho, assim, a história fantástica. Não é um livro chato de ser lido. Eu já peguei outros livros de mentalidade, de investimentos, que são chatas a leitura. Você não é empolgante, você não quer continuar lendo, né? É um negócio mais técnico. Não é o caso dele. A leitura é muito gostosa, você lê rapidinho o livro e talvez vai mudar a forma que você se relaciona com o dinheiro. Para quem está nessa fase inicial de, poxa, estou pensando em construir patrimônio, deixa eu entender como que eu consigo ter um padrão de vida melhor, como que o dinheiro pode facilitar a minha vida ao invés de ser um problema diariamente, semanalmente, né? Ser aquela pressãozinha que você sente financeira eventualmente. Pô, esse livro faz total sentido. Então, assim, adoro, super recomendo. E quanto à mensagem final, eu vou mais reforçar aquilo que já foi falado por aqui. É muito difícil você abrir mão do hoje, fazer um sacrifício no presente para ganhar algo no futuro. Vai contra a natureza humana. Tem diversos estudos que apontam isso, viés comportamental e etc. Mas já existem também vários estudos e comprovações que esse tipo de movimento, justamente por ser raro, ele acaba compensando no médio e longo prazo. Eu não vou lembrar detalhes aqui, mas existe um estudo que, se não me engano, é citado pelo Daniel Kahneman, isso, obrigado, que mostra que crianças, quando jovens, ela tem a capacidade de esperar e não comer um doce naquele momento para receber 2 doces meia hora depois, elas tendem a ter um QI melhor, tendem a ter um padrão de vida melhor e talvez até serem mais felizes, né? Assim, esse último pedaço é mais inclusão minha aqui no negócio. Então, você ter essa capacidade, você abrir mão do presente em prol do futuro, por mais que não seja natural, por mais que seja difícil e etc., vai fazer muita diferença e os estudos provam que vale a pena no final da história. Então, realmente é difícil, mas eu acho que vale a pena todo mundo que está vendo esse conteúdo se esforçar e tentar mudar um pouquinho a forma que se relaciona com o dinheiro, fazendo sacrifício hoje, para abrir mão para o futuro. O livro é só um ou pode ser mais? Aberto, né? Tá, beleza. Começando pela mensagem. Primeiro de tudo, cara, começa com o que você tem. Começa. Você tem 10 reais? Começa. Você tem 100 reais? Você tem 1.000 reais? Começa. Por quê? Porque isso vai te ajudar primeiro a dar o start e entender como é que funciona na prática. Eu vejo muita gente indo pra teoria, estudando, porque a bolsa, porque a operação e tal. Cara, coloca um pouquinho, sente.
Você vai entender na prática e depois você avança na teoria. Porque se você ficar muito no planejamento, você não vai para ação. E a ação é o principal. Não adianta eu saber como é que funciona juro composto, calcular juro composto e não ver isso acontecer na prática. Então, assim, começa. E, claro, aí você vai começar a sentir o que você aguenta e o que você não aguenta. Se renda variável não for para você, fica na renda fixa. Mas faz alguma coisa. Pensa no teu futuro. E recomendação de livro que está diretamente atrelada a essa mensagem. E que complementa muito também a parte como investimentos. O primeiro livro é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Esse livro ele me ajudou muito a entender como funciona a evolução humana, como aconteceu de lá para cá e como isso faz com que influencie nossas vidas até hoje. É um livro que ele vai realmente na essência do que é a vida e a vida humana também. Outro livro que complementa esse também, mas que já é um pouco mais sobre filosofia, é 12 Regras para uma Vida, de Jordan Peterson. É um livro, assim, cara, eu tô lendo ele ainda, tô um pouco mais da metade, assim, eu parei realmente para ler ele, de anotar. Tipo, eu abri uma aba no Notion e eu tô realmente detalhando os pontos que eu acho importante, porque é um livro que avança muito na vida, na psicologia. E o terceiro livro é A Psicologia Financeira. É um livro que me impressionou muito pela qualidade. Eu jurava que ia ser um livro clichê, todo basicão e tal, mas não. É um livro que, se você ler nessa regra, Sapiens, 12 Regras e A Psicologia Financeira, você vai ver que os três têm muito a ver. Então, acho que esses três livros se complementam muito bem nessa ordem aí. Perfeito, ótimo. Já vou deixar aqui, vou aumentar a biblioteca, vai ficar maior a estante, né? Porque tem bastante livro indicado, mas obrigado pela indicação. Eu acho que isso fomenta a galera a buscar mais conhecimento e, de fato, aprimorar não só seus investimentos, mas a sua vida pessoal também, que são complementares, né? Não existe dicotomia, como você investe. Não, você é uma pessoa só, eu acho que isso é importante. Galera, obrigado pela participação de vocês, por esse tempo aqui. Dá pra gente falar mais algumas horas sobre esse assunto, mas queria agradecer. E você que tá até aqui com a gente até agora, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que toda terça-feira temos episódio às 11h59, meio-dia, às vezes é esse horário aí, só você já deixar conectado. Não deixe de compartilhar, de curtir e enviar, cara, para todas as pessoas que querem aprender a investir, beleza? Então é isso, nos vemos no nosso próximo episódio. Até a próxima, fui, valeu. Valeu.